É muito complicada a situação histórica envolvendo o Atlético, né? Porque se você chegasse em 2022 e perguntasse para qualquer atleticano, eu acho que a resposta sobre o lugar do Petralha na história do clube, ela seria quase que unânime. Talvez o maior personagem da história do Clube Atlético Paranaense no sentido de tudo que ele proporcionou a partir de uma revolução liderada por ele. Não só por ele foi executada, mas liderada por ele. E óbvio que existem centenas de bastidores que são bastidores muito complicados. Aí entra aquela frase, né? Viveu o suficiente de sair de herói para se tornar vilão. E eu acho que é exatamente isso que a gente enxerga da história do Clube Atlético Paranaense em relação ao Maurício Celso Petralha. O Petralha, ele saiu de uma posição de maior personagem da história do clube para talvez o maior personagem da maior crise da história do clube. O que o Atlético vive hoje é muito graças ao Petralha, e não diretamente ao Petralha, mas aos sintomas do petralismo. As pessoas ligadas ao Petralha e como o Petralha ele nutriu um contexto, um universo atlético que, primeiro, não consegue reagir com as pessoas escolhidas por ele. Isso que talvez seja assim, o meu maior ponto de crítica em relação ao Petralha. Eu não tinha esperança que a gente ia ter um outro Petralinha nascendo, criando outra revolução e fazendo um clube inovador num estalar de dedos. Eu não tinha essa expectativa. Mas eu tinha expectativa de preparar sucessores ou preparar um contexto ao entorno dele, tanto na área de gestão quanto na área esportiva, para que, a partir do momento que a gente não tivesse mais o Petralha, a gente tivesse profissionais minimamente capacitados. E o entorno do Petralha é muito fraco. O entorno do Petralha se resume a puxa-saco e a gente incompetente. E o Petralha parece que ele está tentando, em todos os profissionais possíveis do mercado de diretor de futebol, para ver se ele dá um tiro no escuro e consegue acertar a contratação de alguém que faça um milagre no clube e estruture um clube de uma forma que a gente imaginou que o Atlético naturalmente seria estruturado, mas tá muito claro que o Atlético não é estruturado. André Mazuco, Eduardo Freeland, Rodrigo Possebon. A gente fica tentando entender o critério, né? As escolhas diretivas do Mário Celso Petralha são muito ruins. E desculpa. O futebol brasileiro se profissionalizou. O Atlético, ele estava talvez liderando uma corrida de gestão que a gente entendeu que talvez não precisasse de tanto para estar nessa frente. E o Atlético agora, assim, em questão de gestão, talvez esteja igual a vários. Em questão esportiva, ficou para trás de muito. O Atlético talvez precise de outra revolução, e revolução de percepção de caminhos que o futebol brasileiro vai seguir para tentar voltar a ser competitivo. E assim, para mim, o grande ato da queda do petralismo, talvez a gente consiga desenvolver isso de uma maneira mais elaborada daqui para frente, foi a questão da SAF. O Petralha, ele preparou um contexto para o Atlético virar SAF e o mercado de SAF no Brasil traiu o Petralha. Foi exatamente o contrário do que o Petralha queria. O Petralha proporcionou um clube estruturado para que o investidor pudesse chegar e aportar dinheiro no clube. O mercado de SAF no Brasil foi inverso. Foi para clubes desorganizados, foi para clubes que estavam detonados, acabados, desmontados, desmoronados, falidos. E aquela velha frase, né, da noivinha mais bonita do baile, algo nesse sentido, inclusive uma baita frase machista, ela perde valor, né? Porque o Atlético podia ser o clube mais estruturado, o clube financeiramente mais estável. E no final das contas, até a gente descobriu que não, mas vamos lá. Só que, enfim, não dependia só do Petralha. Né?
O Petralha não foi persuasivo o suficiente e não contou com parceiros como a BTG, o Bank of America, de maneira suficiente para chegar e falar, cara, eu sou o melhor negócio do futebol brasileiro. E o Atlético tá ficando pra trás, tá ficando pra trás, tá ficando pra trás. Esportivamente não tem um projeto sólido o suficiente para se manter. Porque se o Atlético ele fica pra trás na questão das SAFs, mas tem um projeto sólido no sentido, não, a gente vai apostar na base, a gente vai revelar, a gente vai continuar tentando ser um clube de encontrar talento onde os outros não vêm, a gente vai, tentar enxergar talento, talvez agora, já que o mercado ele inflacionou e mudou muito na Série C, mas a gente tem um suporte de base aqui muito forte, o que poderia ser o suficiente para o Atlético competir, a gente vai apostar em uma ou outra promessa sul-americana, enfim. Só que o Atlético, ele ainda faz um mercado muito ruim, né? Assim, esportivamente, o mercado de 2024, ele desmorona muito o clube, né? Porque o clube parecia estar indo para um caminho de vou formar um time sul-americano aqui muito forte, e aquilo causou um rebaixamento, e agora tá muito difícil reagir, porque vira uma bola de neve esportiva, estrutural, ambiental. Volto a dizer, o Atlético tem o pior ambiente do Brasil, e acho que isso também é muito graças ao Petralha. Então a gente olha para um lado e a gente vê as coisas erradas, a gente olha para o outro e vê as coisas erradas, e aí talvez entre essa pergunta, né? O presente ele tá muito nebuloso, mas e o futuro? O Petralha vai conseguir tirar o Atlético da lama? E assim, quando você tá na lama, você não sabe se você vai conseguir sair, é óbvio. Mas o entorno do Petralha, as forças que o Petralha tem hoje, tudo que o Petralha ele vem plantando no dia a dia, pra mim fica muito claro. O petralismo bateu no teto. O petralismo chegou numa posição que não é nem que ele é bom ou que ele é ruim. Talvez em comparado a outras gestões do futebol brasileiro, a gestão do Mário Celso Petralha seja muito positiva. Mas ela não é mais suficiente para acabar com a crise que o Atlético vive. O grande ponto, eu acho que é esse. O Petralha que a gente tem no imaginário, o que muita gente tem no imaginário do grande gestor, ele já teria conseguido virar essa situação, ele já teria conseguido virar essa crise. Já teria conseguido conter essa crise. O Petralha atual, que é o Petralha que a gente questiona em todos os sentidos, ele não consegue virar essa crise, e digo mais. A gestão Mário Celso Petralha não consegue virar essa crise. O que pra mim é mais preocupante. Porque hoje, o entorno do Petralha é incompetente o suficiente para contaminar o próprio Petralha. Preocupante, meu povo, preocupante. Muito preocupante. E novamente eu com adesivo de hospital. Ai, ai. Tomara que ele tire um coelho da cartola. Mas não tá parecendo que vai tirar, não. A impressão que eu tenho é que não vai tirar, não. É isso. Acho que a gente tá vivendo um episódio histórico, se a gente for levar em consideração tudo que o atleticanismo representa. E que episódio é esse? A queda do petralismo. Algo realmente, assim, digno de título de livro de história. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.